Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Cristo, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que o grande espanto? Uriah Smith, comentando esse verso aqui, fala que não teria nada para que fizesse João se espantar, porque ele vira a perseguição de todas as formas através de Roma. Então, logo o espanto é porque ele olha no futuro e vê a professa igreja, a igreja que era para ser o instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho, as três mensagens angélicas ao mundo, embriagar-se e trair os santos. Embriagar com o sangue dos santos. Quando você abre aqui no livro Coleção Spalter McCann, volume 1, na página 10, diz assim: vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhantes a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Os santos nessas alturas serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos, mas a igreja nominal e os adventistas nominais, que conhecem nossa fé e costumes, pois nos odeiam por causa do sábado, já que não podem refutá-lo, irão trair os santos e os entregarão aos católicos como os que desprezam as instituições do povo, ou seja, guardam o sábado e negligenciam o domingo. São vários os textos e os livros, até para quando Moisés, na morte de Moisés, o Senhor falou assim: sobe, Moisés, aqui no alto monte e você não vai continuar a sua jornada. Mas ele mostrou todas as coisas para Moisés. Sabe o que ele mostrou? Olha para você ver. O Senhor sabe de todas as coisas que vai acontecer antes mesmo que ela aconteça, né? E o Senhor já tinha mostrado para Moisés que a professa igreja, o professo povo, iria trair os santos. Livro Patriarcas e Profetas, na página 347. A morte de Moisés é o nome do capítulo. Aí, depois de ter mostrado várias coisas para Moisés no monte, antes do seu sono, né? Agora, uma outra cena passa diante dele. Havia-se-lhe mostrado a obra de Satanás levando os judeus a rejeitarem a Cristo, enquanto professavam honrar a lei de seu pai. Vê agora o mundo cristão sobre um engano idêntico, professando aceitar a Cristo enquanto rejeitam a lei de Deus. Ouvira dos sacerdotes e anciãos o grito frenético: fora, crucifica-o, crucifica-o. E agora ouve dos profetas ensinadores cristãos este brado: fora com a lei. Viu o sábado pisado a pés e a instituição espúria estabelecida em seu lugar. Novamente Moisés se encheu de espanto e horror. Como poderiam aqueles que criam em Cristo rejeitar a lei proferida por sua própria voz sobre um santo monte? Como poderia qualquer que tema a Deus pôr de lado a lei que é o fundamento de seu governo no céu e na terra? Então Moisés viu que o professo povo de Deus iria trair os santos e iria anular a lei que eles foram concedidos para guardar. Eu abro aqui no livro, eu vou ler a citação que está na Review 18/3/84. O Senhor possui uma controvérsia com o seu povo professo nesses últimos dias. Nas igrejas e nas assembleias, ao ar livre,
Ministros impelirão o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Também está escrito no livro Serviço Cristão, página 155, ou no condensado, página 118, está escrito que homens em posição de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada estarão com o povo que guardem o primeiro dia da semana, que nós sabemos que é a marca da besta, né? Irmão, vai frutificar? A Igreja Adventista do Sétimo Dia vai conseguir fazer seus membros guardarem o primeiro dia da semana? Ellen White teve uma visão e viu que sim. Página 37 do livro Primeiros Escritos. Foi-me mostrada uma multidão que o lulava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. A gente vê, né, o nível que se encontra de persuasão pastoral, né, onde 1000 textos podem ser lidos e as pessoas não dão ouvidos, né? Então, a Igreja Adventista é o maior instrumento nas mãos de Lúcifer no fim dos tempos agora, como os judeus fizeram contra Cristo, né? O povo que possuía os oráculos de Deus fizeram com Cristo, assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai fazer com o mundo inteiro agora para voltar para adorar o primeiro dia da semana, né? O domingo. E os adventistas vão também aceitar. O mundo protestante, sem ser a Igreja Adventista, sempre clamou que a Igreja Adventista era aceita, porque guarda o sábado. Então, já que eles clamaram, a profecia diz que a Igreja Adventista agora, quando apertar que todos os olhares, agora no fim dos tempos, todos os olhares vão volver para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai ser quando a Igreja Adventista vai fazer o que eles sempre pediram, né? Que fosse feito. Vai mandar eles guardarem o domingo. Isso é o cumprimento supremo da palavra Babilônia. Quando a Igreja Adventista atingir esse ponto, a Igreja Adventista vai cumprir o cumprimento supremo da palavra Babilônia. Sabe o que é Babilônia? Babilônia é aquela que leva outras pessoas a transgredir a lei de Deus. E a Igreja Adventista não se torna filha de Babilônia. Ela se torna um tipo de Babilônia, a chamada Babilônia mística. É a última carta de Lúcifer contra o governo dos céus. Por que isso, irmão? Provérbios 1, 23 e 24, 25, 26 e 27. 23. Por que aconteceu isso com a Igreja Adventista? A igreja que possui os oráculos de Deus? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Está escrito: e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendeste? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão? Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. E em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos próprios conselhos se fartarão.
Há uma profecia, portanto, interessante que é um chamado do Pai Celestial. Primeiros escritos na página 200, e há uma profecia 261. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Adventistas nominais. Quem são os adventistas nominais? Primeiros escritos, página 17 de Algarismos Romanos. É aqui, olha. Página 17 em Algarismos Romanos. E dois grupos de adventistas. Quem são os adventistas nominais? O grupo que sobreviveu tornou-se a Igreja Cristã Adventistas. Esses são identificados neste livro como os adventistas do primeiro dia ou adventistas nominais.